Olá, esse é o Procuradoria Especial da Mulher, Direitos e Vozes, um espaço da Procuradoria Especial da Mulher aqui da Câmara Municipal de Florianópolis, onde a gente abre o microfone para ouvir mulheres que fazem a diferença e também para falar sem medo dos direitos que nós ainda temos que garantir. Sempre aqui ao meu lado, a vereadora e Procuradora Especial da Mulher aqui da Câmara Municipal, Pri Fernandes, e hoje a nossa convidada especial, deputada estadual Luciane Carminati, que atua na luta ao direito das mulheres na educação e que também faz a diferença, né? E está aqui hoje com a gente para a gente falar um pouquinho sobre a Procuradoria Especial da Mulher e também do Observatório da Violência da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Prazer imenso, Pri, estar contigo, da mesma forma, né? E eu espero que a gente faça um bom diálogo sobre as mulheres, as lutas e os desafios, né, Pri? Com certeza. Quero te agradecer muito por tu ter aceitado o nosso convite. Para a gente é muito importante, né? É uma luta muito grande que a gente tem aqui na Câmara. Assim como na Assembleia, a gente acabou tendo numa segunda votação, menos mulheres no mandato, e isso deixa a gente muito triste, né? Porque a gente gostaria que fossem mais representantes, né, da gente atuando, mas enquanto estamos aqui, nós temos que ser os exemplos e nós temos que tentar agregar mais mulheres. Então, eu te agradeço muito de coração, Carminati, por tu ter cedido um tempinho na tua agenda para estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre as procuradorias e também sobre o observatório. Prazer. Perfeito. Luciane, vamos começar falando que você assumiu agora a Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa e nesse seu mandato, quais são as suas prioridades em relação à Procuradoria? Então, a Procuradoria, ela está presente em 99 municípios, instituída já. Temos mais 11 municípios em fase de implantação e talvez Florianópolis, Joinville, Chapecó, cidades que têm Delegacia de Proteção à Violência contra a Mulher, Conselho dos Direitos da Mulher, que tem uma atuação de grupos que discutem o tema das políticas para as mulheres, das violências de gênero. Talvez não a necessidade de uma procuradoria não seja tão visível. Agora, na maioria dos municípios catarinenses, nós não temos nada. Então, a Procuradoria da Mulher é aquele órgão, aquele espaço de articulação na Câmara de Vereadores, onde a vereadora chama a sociedade para instituir, discutir campanhas de conscientização, programas nas escolas, nas empresas, para tratar da Lei Maria da Penha. Então, é esse espaço de articulação. Onde nós temos tudo isso, e eu vejo aqui o caso da capital, a primeira procuradora com a Carla, agora Pri, continuando, né? Um trabalho belíssimo e que ele não é um trabalho à parte do que os outros órgãos ou entidades fazem. E eu sempre digo que no combate à violência contra as meninas e mulheres, tudo que a gente faz é pouco, porque nós estamos aí olhando os números, eles crescem, né? Às vezes dá uma sensação de que tu está enxugando gelo. É que nós estamos mexendo com cultura. E quando você mexe com cultura, não é uma lei, decreta-se que não tem mais violência contra a mulher. Não é assim. É mudar uma mentalidade, né? Né? Então a Procuradoria ela vem com esse objetivo, né, desde 2021. Nós tivemos a primeira procuradora na Leste, a deputada Ada, maravilhosa. A Ada fez um trabalho espetacular e depois que a Ada nos deixou neste mandato, eu assumi a Procuradoria da Mulher e nós temos buscado fazer uma articulação entre o Observatório da Violência contra a Mulher, bancada feminina, Secretaria da Mulher e também a Procuradoria. Então é um desafio, construir com todas essas entidades, instituições, espaços, né, canais, o combate e a reflexão sobre a política para as mulheres, né? Deputada, Santa Catarina ainda tem números preocupantes e alarmantes a respeito da violência contra a mulher, né? A gente vê também no Observatório da Violência contra a Mulher números que realmente estão aumentando, né? Eu queria que você falasse quais são os principais gargalos que a Procuradoria ainda enfrenta em relação a esses números. Então, nós temos um gargalo que primeiro é constituir o diagnóstico, né? Eu sempre falo que não se faz política pública sem diagnóstico.
Para você dizer que tem uma fila de espera no SUS, você tem que ter a fila, tem que comprovar que o cidadão existe, para que você pressione para o Estado ter programas. A mesma coisa é em relação à violência contra a mulher. Você precisa ter dados. E o fato é que nós tínhamos, antes do OVM, dados muito esparsos. Então, a Secretaria de Segurança Pública tinha lá os seus dados de feminicídio, dos processos judiciais, medidas protetivas. A Secretaria da Saúde tem outro banco de dados. A Secretaria da Educação também tem banco de dados, é importante dizer, né? O próprio NEPRE, que é um núcleo que trabalha a prevenção às violências. Mas aí ninguém dialoga. E tem o TJ, tem o MP, ninguém conversa. O que nós conseguimos fazer é que o OVM, Observatório da Violência contra a Mulher, ele constitui um grupo gestor e esse grupo gestor começa a trazer os dados e a discutir que dados nós temos que ter, porque essa também é uma outra questão. Nós estamos agora, bem recentemente, modificando os boletins de ocorrência quando pedem, por exemplo, se a pessoa tem alguma deficiência, não era um campo obrigatório. E estamos discutindo agora que tem que ser obrigatório, tanto para a vítima quanto para o agressor, para a gente poder implementar ações. Um outro debate que eu fiz na última reunião do observatório é que não entra no observatório ainda a violência política de gênero. E nós estamos vendo o crescimento, né, da violência política. Quantas mulheres, Pri, que dizem para nós, não. Eu acho que a política é muito conflituosa, eu vi muitas mulheres candidatas sofrerem, eu vi muitas mulheres não conseguir falar porque não lhe é respeitado a palavra. Tudo está caracterizado, tipificado na Lei Federal da Violência Política de Gênero. O observatório ainda não tinha isso, agora a gente está discutindo. Então, você precisa ter esses dados. E qual é o passo, sim, que nós temos que dar? E isso é um processo um pouco mais, eu diria, complexo e demorado, que é, bom, o que a gente faz com o diagnóstico? Nós vamos fazer alguma coisa? E aí eu tenho discutido com o comitê gestor que nós precisamos ter o perfil. Quem é a mulher que sofre violência, a menina que sofre violência, do ponto de vista da etnia, da renda, da classe social, da religião, para ver como que, cruzando esses dados, a gente tem um perfil mais desenhado para também executar políticas públicas. Quais são essas mulheres que estão sofrendo violência? São essas cidades que mais praticam? Que tipo de agressor também? E quais são as regiões, municípios, se tem a ver com a imigração, se tem a ver com o meio rural, se não tem a ver... porque aí você começa também a chamar o Poder Executivo e os demais órgãos para olhar para isso e pensar alternativas. Acho que agora, quando o governador finalmente anuncia, nos próximos 10 anos, a implementação das delegacias 24 horas, essa é uma luta que nós estamos fazendo desde quando eu assumi o primeiro mandato como deputada. Nós chegamos a levar a Carmen Zanotto, que à época era deputada federal, não me lembro as outras deputadas, nós fizemos uma audiência pública onde a comissão mista do Congresso veio apresentar o relatório de Santa Catarina e dados alarmantes, ainda no governo Colombo, se não me enganar. Veja bem quantos anos para a gente chegar, né, daquela CPMI, que era mista, Câmara e Senado, para hoje a gente ter, e ainda o governador fala em 10 anos, certo? Mesmo que nós temos uma lei federal que fale, que trata da obrigatoriedade das delegacias 24 horas. Então, eu diria que o debate que a Procuradoria faz, que vocês fazem aqui, né, Pri, não é uma coisa que tu começa hoje e amanhã tu tem o resultado. É como, eu preciso de um copo, eu vou lá e eu compro, o copo está aqui. Não, eu preciso acabar com a violência. Quanta coisa a gente vai fazer, e tem idas e vindas, né? É que passam por muitas situações, né? São várias camadas, como a gente sempre está conversando aqui nas nossas conversas, são várias camadas, e como tu bem disse ali na tua fala ali atrás, é que tem que mudar a cultura, e isso é muito difícil, né? Eu queria também saber de ti, como procurador especial, se a Procuradoria tem algum política ou curso voltado para esses homens que praticam violência.
Autores de violência, no caso. Sim, nós temos 2 projetos de lei, até para mim aqui não errar aqui na medida certa, né? 2 projetos que estão tramitando na Assembleia. Nós temos o projeto dos grupos para os homens autores de violência, os grupos reflexivos para os homens autores de violência. Ele está funcionando muito bem em Blumenau, é uma referência para o Estado, tá? E esse projeto de lei ele foi apresentado pela bancada feminina, tá? Esse projeto ele está tramitando, ainda não foi aprovado, mas está bem avançado, tá, se não me enganar, na última comissão. Nós temos um outro projeto de lei que é o Maria da Penha vai à escola, que é já para mexer com a cultura, né? E eu sempre digo, Maria da Penha vai à escola não é o texto da lei Maria da Penha na forma jurídica que está desenhado. É como que nós pegamos a concepção de proteção, né, às mulheres, às meninas, para conversar com os estudantes de que meninos respeitam meninas e meninas respeitam meninos. Esse é o sentido da Lei Maria da Penha. Nada de falar de coisas que não são adequadas à idade. Sim. Então, nós temos lei aprovada hoje na Assembleia, de minha autoria, com o deputado Rodrigo Minotto. E temos uma outra lei que também Essa está... lei da Maria da Penha vai à escola já foi aprovada? Já é lei. Já é... Ela não é mais projeto, ela é lei, né? Essa já está em implementação. E nós temos feito todo o mês de agosto, que é o mês de comemoração da Lei Maria da Penha, eu tenho ido para as escolas com os gibis Maria da Penha, que é uma outra coisa legal, né, que começou com a OAB de Chapecó, com o Conselho dos Direitos da Mulher, e um grupo de mulheres desenhando o texto da Lei Maria da Penha em forma de diálogo em gibi. Então, é história em quadrinhos, né? E tem palavras cruzadas, atividades, então as crianças gostam de falar disso. Todo mês de agosto nós fazemos então essa atividade nas escolas, né, implementamos. E isso tem surtido um trabalho muito legal por parte dos educadores também, né? E eu estou falando o quê? De mudança de cultura. Os meninos crescerem sabendo que não pode encostar no corpo da menina. Não pode. Por quê? Porque não é só porque a lei proíbe, é porque não é legal para a menina e você não precisa fazer isso com a menina. Então, a gente trabalha isso. E tem também um outro projeto, esse é projeto de lei, que é da justiça restaurativa, que é para enfrentar os conflitos na escola. Aí não tem a ver só com violência contra a menina ou mulher. Uma questão de violência doméstica. Justiça restaurativa tem a ver com mediar conflitos na escola. E que pode ser dos mais variados. Desde aquele menino que está lá no canto, se sente rejeitado pela cor da pele, menino, menina, a cultura anticapacitista, o bullying. Como que você tem pessoas na escola que sabem mediar conflito, para que a gente não tenha situações como tivemos em Blumenau, como tivemos em Saudades e como tivemos agora, recentemente, no Rio Grande do Sul. Só que esse projeto de lei ainda não foi aprovado. Essa política também que você fala a respeito de fazer ali aquela intervenção com crianças que sofram bullying, violência, é importante realmente, né, Pri, que a gente consiga, como a deputada bem falou, tentar mudar essa mentalidade de baixo, né? É uma questão, sim, de cultura, não adianta. E se a gente não trabalhar na raiz das coisas, e a gente não trabalhar com as crianças, né? Porque é aquilo que a gente sempre fala, né? Eles são o foco, né? É eles que trazem o que acontece dentro de 4 paredes, dentro de casa, né? E a escola acaba sendo o local que é onde eles conseguem expor o que está acontecendo. Então, a gente não pode reprimir isso. Pelo contrário, a gente tem que abraçar e tem que acolher e tem que, de alguma forma, dar respostas, né? Porque se eles vêm com esse pedido de socorro, a gente, de alguma forma, não pode fazer vista grossa. A gente tem que encarar e dar um suporte. E realmente, acho que, assim, isso tem que ser trabalhado nas escolas. Eu acho que é fundamental a tua lei. Só que a gente também tem que ter professores preparados para isso, para fazer essa leitura, né? E nem sempre a gente tem, né?
Às vezes o próprio professor está sofrendo, né? E Exatamente. aí quem escuta o professor? É. Essa pergunta a gente se faz, porque eu sou adepto daquela tese que ninguém dá o que não tem, né? Ou seja, para mim acolher, eu também preciso ser acolhida, Exato. eu preciso ser respeitada, né? E a escola está vivendo dramas enormes, eu diria, né? Eu sou de uma época, eu acho que você é mais novinha, né? Tu também é mais novinha que eu, bem mais novinha. Não, Eu vou falar da minha época, então. A minha época era o período em que a gente chegava em casa, reclamava para o pai ou para a mãe do professor, e o pai e a mãe olhavam para ti e dizia, respeite o professor. minha época era assim também. Não é assim? Hoje reclama do professor, o pai vai lá, nem sabe, eu não estou dizendo que o professor não erra, eu também falo isso. Todos somos seres humanos, tem professores que erram também, tem, mas o fato é como que você trata o erro. É com diálogo, é com respeito. Essa é a questão, é com respeito. Se um pai chega para um professor e diz assim, olha, eu não gostei daquela atividade que você fez, acho que não é adequada para a idade do meu filho, aí você estabelece um diálogo. O problema é que hoje o canal é o seguinte, deu um problema, joga para a rede social, acaba com a vida do professor primeiro, com a vida do professor, põe o nome dele, a foto dele, e nem tá aí se ele tem razão, ou se ele, enfim, né? E eu sempre falo que medidas tem, a gente pode apenas cumprir o que a lei prevê. Então, hoje, isso está muito forte na educação, né? Eu me preocupo muito, a gente está fugindo um pouquinho do tema aqui, mas também... Não, mas eu acho que tem que falar dessas coisas, né? Assuntos que, é como a gente estava falando, são camadas Transitam, né? que transitam muito. Né? Essa questão da educação, que a gente realmente sofre uma crise na nossa educação. Então, eu acompanho muito como presidente da Comissão de Educação e me assustei com um dado agora que tem sido divulgado em pesquisas nacionais que daqui 20 anos faltará no Brasil 235 mil educadores. Quando nós circulamos os municípios aqui de Santa Catarina, já tem vários lugares que eu vou visitar a prefeitura e o prefeito, e não tem nada a ver com partido aqui, independente de qual seja. Os prefeitos dizem, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, está faltando professor. Então, eu me remeto a dizer o seguinte, é salário, é carreira, mas é mais do que isso. É respeito, é dignidade. Os professores precisam muito desse acolhimento também. É saúde mental também, né? Saúde mental. A gente vê muito relatos de professores também para lidar com a educação especial, que muitos deles não têm esse auxílio nas salas de aula e acaba querendo, às vezes, aquela pessoa que tem uma condição, pessoa com deficiência, ela acaba não sendo incluída, tentam incluir, mas acaba não acontecendo aquela inclusão, é mais que uma exclusão, né? Então, é uma sobrecarga gigantesca em cima desses profissionais, né, Pri? Mas é verdade. E se a gente parar para pensar, é algo que precisa, em forma de caráter urgente. Eu já fui professora né, de alfabetização por 5 anos lá, quando eu morava no Rio Grande do Sul, e eu posso dizer que, assim, você não tem suporte. Né? E é exatamente como a Carminati falou, você só vai dar aquilo que você tem. E aí, se você não tem uma estrutura, tu vai ter que ir lidando com aquilo, meio que tateando no escuro. E aí, vai haver erros, porque você não foi preparada para aquilo, né? Para aquelas situações. E vem muito dessa história. Eu vim muito disso, de quando eu chegava com alguma reclamação, a minha mãe sempre dizia, o teu professor tem razão. Ela não queria saber. Né? Porque ela dizia, imagina um professor cuidando de 30 naquela época, né? Não sei como é que tá aqui, mas era 30, 40 alunos dentro de uma sala e não tinha professor de suporte, não tinha nada. Então, assim, você devia respeito àquela pessoa que estava se dedicando a você. E hoje você vê muito essa coisa virada, né? De tudo é rede social, né? Qualquer coisa que você faça errada, tá lá o telefone na tua cara, te filmando, te constrangendo. E aí a situação de que primeiro ataca para depois perguntar se é que pergunta, né? A gente está vivendo uma criminalização profissional, né? De educação dos professores. Exatamente, e é isso que eu ia falar, e marginaliza quem está ali de corpo e alma tentando passar o melhor, né? Educando os nossos filhos, se for parar para pensar, porque deveria ser algo que completasse
o que vem de casa. E, infelizmente, a gente sabe que isso não acontece. Às vezes o profissional de educação está ali educando e orientando, né? Fazendo o papel de pai, de mãe, de vó, de tio, e não é essa a função. Ele era só para ser um complemento e ele está assumindo um papel que não cabe a ele. E aí vem todas as desestruturações que a gente já sabe que acontece e que no fim quem ainda paga o pato é o professor. A gente vê, como ela estava falando, essa crise realmente, né, de muitas pessoas também não querendo mais escolher essa profissão. Eu vejo pela minha irmã. Minha irmã fazia economia, decidiu mudar para geografia. Hoje ela é professora de geografia na rede estadual aqui de Santa Catarina. Ela dá aula em Blumenau, mas ela também reclama muito, né, no dia a dia do professor, né? Então, mas há uma crise também dos alunos, da geração. A gente está vivendo um momento diferente, O né? valor que se dá para a educação, né? Eu estava conversando umas 2, 3 semanas atrás com alguns empresários e eles me questionaram por que tinha poucos alunos no ensino superior, né? Eu disse para eles, mas não é um problema do Brasil, é do mundo. Se vocês olharem hoje, universidades milenares na Europa, nos Estados Unidos, né, nos países asiáticos, eu nem falo de universidades com 100 anos, como é o caso do Brasil, mas de universidades milenares, que têm uma trajetória enorme, tem ociosidade de vagas. O que está acontecendo? E aí, quando nós vamos visitar o ensino médio, eu faço muito isso, e eu pergunto para os alunos do terceirão quem quer continuar os estudos, quem vai para a faculdade. Um desânimo, assim, alguns levantam a mão, assim, quase por obrigação. Quando eu pergunto quem quer ser professor, ninguém levanta a mão. É muito raro. Então, hoje é assim, a gente, eu não é nem um saudosismo, mas assim, quando eu era jovem, adolescente, o meu sonho era fazer faculdade, para ter uma profissão, né? E aquilo parecia um sonho quase impossível. Hoje, com a expansão das universidades públicas, com ProUni, FIES, agora universidade gratuita também, expansão da UDESC, as opções que os nossos estudantes têm são infinitamente maiores. Então, em tese, nós deveríamos ter uma procura muito maior. E nós não temos na mesma proporção. Parece o contrário. Facilitou, mas assim, não, mas para que estudar? Para que estudar? Bom, tem gente hoje em rede social que diz que os alunos não devem fazer faculdade, sabe? Como é que tu pensa um país que incentiva, né, 20, 30% da sua população para dizer, tá bom assim, não precisa estudar? Isso está muito. Eu fico ali muito dentro das redes sociais e o Twitter tem muito esse discurso, porque hoje tem essas novas profissões, né? Que na nossa época a gente nem pensava, mas hoje em dia existe influenciador, tu trabalhar com Instagram, com TikTok, então são profissões que não necessitam de faculdade e que tu recebe rios de dinheiro, né? Se tu fizer publicidade e ganha dinheiro. Então assim, não precisa, o discurso é esse, não precisa de faculdade para ganhar dinheiro. Tudo bem, pode ser que não consiga, mas tu precisa de ter você precisa ter um conhecimento, né? Para desenvolver um senso crítico, né? Para ter um conhecimento. Isso também é uma riqueza, isso também é valioso. É que assim, eu acho que conhecimento não pode ser medido só pelo que tu ganha com ele. Para mim, conhecimento está muito além disso. Eu acho que o conhecimento tem a ver com a tua necessidade de ser um ser humano melhor. E aí, uma faculdade não vai, talvez, o investimento que tu faz numa faculdade, do teu tempo, da tua renda, não vai te dar no teu salário. Mas, cara, eu vou dizer uma coisa, eu fiz faculdade de pedagogia, eu fiz especialização em educação especial, eu voltei a fazer direito. Eu tive que trancar porque, na época, eu estava muito envolvida no projeto da Federal Fronteira Sul, e o ministro Haddad exigiu que tivesse alguém direto em Brasília. E eu estava bem na época dos estágios. Então eu tranquei em nome de um projeto e não consegui concluir. Mas a minha vontade é de fazer curso de história, eu queria fazer, de artes eu queria fazer. Conhecimento, né? E eu fico pensando, nossa, se eu tivesse tempo... eu queria fazer aquela disciplina do mestrado, aquela outra. Por que a gente não coloca como central na nossa vida? Acessar aquilo que a humanidade produziu. Olha que coisa linda que é isso. Tu poder conhecer, entender,
falar com as pessoas sobre tantos e diversos conhecimentos que existem, né? O mundo tá aí para isso, né? E assim, a gente não tem conhecimento infinito, isso que é finito, isso que é o mais interessante. Sempre tem algo que a gente tem a aprender. Gente, eu vou chamar um intervalo. A gente volta daqui a pouquinho com mais bate-papo sobre educação, sobre procuradoria e sobre violência contra a mulher. A Câmara Municipal de Florianópolis é onde os vereadores aprovam leis que melhoram a nossa vida e a deixam mais fácil. Como o balcão da cidadania, onde retiro meus documentos. Já eu vou na Defensoria Pública quando preciso de um advogado. E o melhor, é sem custo. Na Procuradoria da Mulher, meus direitos são defendidos. E agora até eu posso sair por aí com documento, com um RG PET. Câmara Municipal de Florianópolis, uma câmara de portas abertas para você. Estamos de volta com a Procuradoria da Mulher, Direitos e Vozes. A gente estava aqui falando sobre educação, a gente acabou indo para um outro lado, mas eu volto a perguntar para a deputada a respeito também ainda da Procuradoria Especial da Mulher. A gente tem um estado muito diverso, serra, litoral, interior, oeste. Como que a Procuradoria está levando esse trabalho? Você disse anteriormente na sua fala que são 99 cidades, municípios, no caso, que já implementaram a Procuradoria da Mulher, mas como que está sendo ainda a implementação? Porque a gente tem mais de 200 municípios, né? Como que está sendo? 300. Quase 300 municípios, 99 ainda é muito pouco. Como que está sendo esse trabalho? Então, nós estamos fazendo agora um acompanhamento às vereadoras que foram eleitas, porque nós tivemos eleições no ano passado, né? E estamos fazendo esse contato mais de perto para que nos municípios onde não temos ainda procuradoria, possamos implementar. Nós temos, se não me enganar, 38 municípios que não tem mulher vereadora. Bastante coisa, né? Mas assim, a gente vai ter que encontrar uma outra forma. Sim. E eu defendo que onde tem homens que aceitem fazer esse diálogo, e temos. Eu já tive situações de vereadores que vieram no meu gabinete perguntar como é que faz para implantar a Procuradoria da Mulher, e eu achei muito legal. No primeiro momento eu levei um susto, né? Eu disse, tá, mas por que não vem uma vereadora, né? É porque não tem nenhuma deputada. Eu digo, tá, agora entendi, né? Mas eu achei legal a atitude dos homens, né? De se ater a isso. Não, a gente precisa conversar, né? Então, como foi o ano passado a eleição, agora nós estamos nesse primeiro semestre com 11 câmaras que estão também na fase de implantação. Tem uma situação que às vezes aconteceu, acho que no ano retrasado, se não me enganar. Duas vereadoras de um município lá do oeste, um município muito pequeno, me chamaram porque os vereadores eram contra a procuradoria. E aí diziam que ia dar muito destaque para as mulheres, entendeu? Que as mulheres iam aparecer demais. E aí eu disse para elas... É sério isso? É sério. Aí eu disse, eu topo ir lá fazer a conversa com eles. E foi muito legal. Nem todos vieram para o debate na Câmara, mas a maioria veio. E eles sentaram bem na frente. E eu fui apresentando os dados de violência, falando um pouquinho o que é você combater a violência contra a mulher, contra a menina. Tem meninas que sofrem abuso dentro de casa. Qual é o trabalho que a gente tem que fazer? Fui falando e falando do papel das procuradorias e que as procuradorias não têm estruturas na grande maioria dos municípios, né? Aqui na Assembleia nós temos a Procuradoria da Mulher, que tem uma estrutura muito pequena, né? Temos 2 pessoas ajudando na Procuradoria, mas a gente se junta com a OVM com tudo, né? Para ter uma força maior. Mas na maioria dos municípios, eu não sei como é que é aqui, mas a maioria não tem uma estrutura em separado, né? É a procuradora e a procuradora. Aqui, então eu vou te dizer, aqui a gente tem feito assim um trabalho diferenciado, mas é porque na realidade o meu gabinete abraçou como um braço do mandato. Do trabalho. Exatamente. Então, assim, a gente tem feito vários trabalhos, várias parcerias com várias entidades e temos conseguido encaminhar mulheres para cursos profissionalizantes e tratamentos dentários. Enfim, a gente tem conseguido fazer
atendimento psicológico, atendimento jurídico, na questão até de separação, na questão de... A gente conseguiu, mês passado, uma medida protetiva que ela não estava conseguindo na delegacia. A gente trouxe ela para cá e a gente conseguiu fazer o encaminhamento. Então, a gente tem conseguido. Só que o que acontece? Hoje, do nosso gabinete, eu acho que nós temos 4 ou 5 pessoas envolvidas nisso. Então, para fazer as coisas acontecerem, né? Porque a gente foi atrás, está buscando as parcerias com as universidades, com algumas instituições, com o SESC, com o SENAC. A questão também de ofertar os cursos e auxílio também é muito importante, né, Pri? Porque também tem o que oferecer para essas mulheres, né? A gente sempre quis fazer alguma coisa de diferente, sabe? Carminati, eu sou psicóloga. E eu me formei com área de violência contra a mulher, né? Eu me lembro que foi assim, o meu sonho era trabalhar na área de oncologia do hospital lá de clínicas no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Só que os meus horários não conseguiam bater, e eram 8 horas diárias, e eu tinha que estudar, e tinha que fazer faculdade, e tinha que trabalhar. Então, não tinha muito o que fazer. E aí entrou, no ano que eu ia começar o estágio, entrou a questão da psicologia forense e a questão de trabalhar no fórum com violência doméstica. Eu digo, cara, isso é um assunto tão novo, nunca vi na faculdade, vou testar. E eu me apaixonei por isso. Então, e lá a gente teve a primeira turma de atendimento a homens que eram agressores, né? E a gente tinha grupos com esses agressores junto com as nossas coordenadoras. E isso foi em 2002. Nossa. Faz tempo. E aí, de lá... 23 anos. E assim, era uma coisa assim que era muito novidade, porque não se falava disso, não se tratava disso. Nossa, você combate violência, mas olhando já para o agressor, e isso para mim foi algo que puxou muito, sabe? E o fórum fazer os encaminhamentos, então para mim foi muito bacana. E eu sempre quis, de alguma forma, fazer algo aqui diferente. Então, quando eu cheguei aqui, aquela sonho, não, vou ser psicóloga, eu vou atender essas mulheres. E aí eu comecei a fazer alguns trabalhos de forma voluntária e eu não via resultado, porque tu não via continuidade, sabe? E era uma coisa que me incomodava muito. E depois eu trabalhei no Sentinela com demanda reprimida, que também era algo muito frustrante, porque a gente chegava para atender casos que não tinham sido atendidos há 10 anos atrás. Então, você ou chegava lá, a criança já tinha morrido, ou a criança já tinha virado adulto e já era um agressor, sabe? O ciclo se repetiu e você só tinha que chegar lá, verificar a situação e fazer um relatório. Então, tu também não dava. Então, essas coisas sempre me frustraram muito de não ver um resultado. E quando a gente teve a possibilidade aqui na Câmara de ter a Procuradoria, e eles disseram, não, vocês vão ser uma porta de entrada. Eu digo, ok, mas eu não quero ser só porta de entrada, eu quero ser começo, meio e fim para essas pessoas, né? E aí a gente começou a implementar, né, na questão da saúde, na questão da segurança, na questão de encaminhar ela para ela sair de verdade desse ciclo de violência. Então, a gente começou a ir atrás. Quem pode ofertar curso? E é fantástico, Carminati, porque assim, as portas, elas estão abertas, você só tem que acessar. Então, a gente acaba se tornando uma ponte, né? Porque tá ali. Só que essas mulheres, elas estão tão dentro dos problemas que elas estão muito fragilizadas. Então, para elas dar o passo, para ter o atendimento psicológico, dar o passo para ter o acompanhamento jurídico, dar o passo para fazer um treinamento, um curso, às vezes elas não conseguem. E a gente tem conseguido fazer isso. Então, eu me sinto assim, muito feliz, muito realizada de estar realmente, agora, né, depois de todo esse tempo, conseguindo de verdade a gente fazer transformação de vidas. Exatamente. Isso é muito importante. A gente, cada convênio que a gente fecha, cada coisa que a gente... Agora a gente fechou uma turma para 20 mulheres para aprender a ser manicures. Então, foi o Senac que deu o curso, né? A gente foi atrás do espaço, a gente conseguiu o espaço. Aí agora, ok, a gente precisa ter o material. Pô, tem que sair tudo do bolso da gente. Eu fui fazer a conta e digo, gente, eu não consigo bancar 20 kits. Eu fui lá nas minhas amigas e digo, vamos lá, vamos apadrinhar essas mulheres. Cada uma vai ser Dinda no dia delas ganharem lá o diploma, vocês vão estar lá para aplaudir elas. Aí elas, na hora, pegaram, abraçaram. Então, pra gente é muito importante isso,
sabe? Porque você está dando oportunidades de transformar essas vidas. E isso, para mim, era importante que a Câmara ofertasse, que a Procuradoria ofertasse isso a essas mulheres. E não apenas fosse mais um canal de só escuta. Né? Quantas vezes ela tem que ficar repetindo a mesma história, né? Contando a mesma coisa. Exatamente, né? Havendo a revitimização, a história de ficar, bate aqui, não, mas não é aqui, não, hoje elas saem daqui com todos os encaminhamentos, elas não têm que bater com a cara em lugar nenhum, porque elas já chegam lá e a pessoa já sabe o nome dela, já sabe que ela está chegando em tal dia e tal horário. Então, para a gente, isso é muito gratificante, porque você está ajudando ela a dar o passo que é tão difícil de dar, né? De não fragilizar. Eu queria pegar esse exemplo, Camila, que ela está dando para dizer, veja bem, eu estava falando de uma Câmara de Vereadores que os vereadores tinham medo de dar muito destaque para as mulheres. Vamos pegar esse exemplo aqui. Que importância tem essa fala, a minha preocupação de dar muito destaque diante da transformação da vida dessas mulheres? Exatamente. E o que aconteceu naquele município, depois de todo o debate, no final os vereadores vieram me abraçar e disseram, agora a gente entendeu. Nós, inclusive, podemos indicar onde tem problema que a gente recebe. Quer dizer, muda. Olha a transformação. Muda, né? Porque aí você não vê as mulheres como adversárias, mas a gente tem que pensar nas causas que nós precisamos atingir. E quando você vê o resultado de uma mulher se colocar de pé, de ter uma formação, uma qualificação, é para a família toda, é para ela, é para os seus filhos. Então, a Procuradoria, se nós tivermos procuradoras com esse perfil, nossa, é maravilhoso, né, o que a gente consegue fazer. Sim. Porque a Procuradoria, acho que ela é para isso realmente, né? Sim. Quando ela foi criada lá atrás, é o canal e também para ofertar essas soluções, não para ser somente uma sala lá. Exatamente. E a maioria nem tem sala, né? Nem tem estrutura, né? Assim, a gente tem uma salinha que, tipo, entra pequena. duas e a terceira sai de lado. assim, de lado. Mas... A nossa também é muito pequena, na Lesc. Mas a questão eu acho que uma outra coisa que é legal, não tem modo de fazer. Ou seja, tem procuradoras que fazem chover, assim, né? O debate em relação, campanhas de conscientização. Eu não tenho ninguém que me ajuda, não sei o quê, eu consegui fazer material, fizemos xerox, todo mundo pega junto, vai para a rua, sabe? Municípios muito pequenos, às vezes que tu escuta de alguém assim, não, mas aqui não tem violência. Aí eu digo, não tem. Aí nós vamos lá no Observatório da Violência, clica lá o nome do município, aparece tantos abusos, ameaça, medida protetiva. A Procuradoria pode agir sobre isso. Então, esse espaço também de criação que você teve aqui é legal porque não limita só pode fazer isso, só pode receber uma denúncia e encaminhar. Não tem isso. Não tem uma receita, não. né? E eu acho que vai muito assim de quem está à frente e também do que você faz com a demanda que você recebe, né? A gente não queria ser só realmente esse local que você escuta e encaminha. Não, a gente queria poder fazer parte da transformação, né? Ajudar. E isso, assim, olha, eu fico muito feliz porque o meu gabinete ali, ele abraçou muito isso. Então, assim, a gente tem um envolvimento de muitas pessoas e o cuidado, o carinho, quando a gente vai e se apresenta nos locais, a gente explica o que a gente faz, elas pegam junto, elas vão atrás, elas pesquisam. Tipo, não chega nada aqui que a pessoa saia de mão abanando. É dado um suporte muito bom. Por quê? Porque a gente quer realmente mudar a vida dessa pessoa. E, às vezes, assim... Tu pode até não mudar, mas ela, no mínimo, ela tem que se sentir acolhida de alguma forma e saber que tem aonde pedir socorro. E a gente vai ser esse suporte para ela, pelo menos esse ano, e eu vou fazer de tudo, porque aí, ano que vem, acho que a princípio a Ingrid assume, a gente quer deixar tudo arrumadinho, a casa arrumadinha, para a Ingrid tocar, para a gente poder seguir ajudando essas mulheres, né? A gente sabe que a autonomia econômica é muito importante, né? Sim. Porque uma mulher que vive uma violência econômica também é uma violência ali, né, velada, né, e muitos agressores cometem isso. A nossa Procuradoria tem esses cursos oferecidos e eu queria saber da Procuradoria Especial da Mulher, da Lesc, se ela tem algum projeto relacionado a isso também. Nós fizemos, acho que fazem 2 ou 3 anos, agora não lembro exatamente o ano, junto com a Escola do Legislativo, seminários no estado inteiro, em diferentes regiões,
acho que foram 8 seminários discutindo violência contra a mulher e autonomia financeira. E aí o debate da autonomia financeira está ligado à economia criativa, à economia solidária. Você tem diferentes formas de gerar renda que não necessariamente a mulher tenha que estar empregada, entre aspas, né? Uma cooperativa de catadores permite que as mulheres discutam violências, vários temas, mas o resultado do trabalho dos cooperados é um salário e meio por mês, né? Então você discute aqui também a questão da renda. Quando a gente, eu vou dar um exemplo de algo que me marcou muito nesse debate da economia solidária. O que é o conceito aqui para as pessoas entenderem, né? Economia solidária está ligada a um outro jeito de gerar renda sem ter uma relação patrão-empregado e uma relação de salário maior e menor. É tudo horizontal. Então, nós acompanhamos as feiras de artesanato, diferentes tipos de feiras. A FURB de Blumenau tinha uma feira muito legal, aí, desde roupas, alimentos, de tudo. Aí eu me lembro que eu cheguei para uma mulher que estava expondo produtos que ela fazia, produtos alimentícios. E eu perguntei para ela, escuta, de onde que veio a ideia de você participar de uma renda, de você produzir esses alimentos e vender aqui na feira? Ela disse, olha, deputada, eu sou usuária do CRAS, eu participo dos programas do CRAS. E aí, numa das vezes que eu estive no CRAS, os profissionais me orientaram para participar dessas feiras, porque eu não parava de usar medicamentos em função de depressão. Aí ela disse, eu nunca mais usei medicamento desde o momento em que eu vim aqui. Então, ela tem uma renda, né, porque ela vende, ela tem a sua renda, mas está ligado muito também à saúde mental dela, né? Então, a gente pensar autonomia financeira junto com processos também que colocam as mulheres numa outra perspectiva. Isso é importante realmente, né? A gente fala mais um pouquinho a respeito disso depois do intervalo. A Câmara Municipal de Florianópolis é onde os vereadores aprovam leis que melhoram a nossa vida e a deixam mais fácil. Como o balcão da cidadania, onde retiro meus documentos. Já eu vou na Defensoria Pública quando preciso de um advogado. E o melhor, é sem custo. Na Procuradoria da Mulher, meus direitos são defendidos. E agora até eu posso sair por aí com documento, com um RG PET. Câmara Municipal de Florianópolis, uma câmara de portas abertas para você. A gente está de volta com Procuradoria da Mulher, Direitos e Vozes, retomando a nossa conversa, né? Eu queria saber de vocês duas parlamentares, uma deputada, uma vereadora aqui da capital catarinense. Para vocês, qual é a avaliação da presença feminina ocupando esses espaços? Hoje a gente tem 3 representantes na Assembleia Legislativa, aqui na nossa Câmara Municipal nós temos 4, mas o que a gente ainda precisa avançar nesse quesito, né? Porque a gente também precisa de mulheres fazendo política para mulheres. Então, nós temos um índice muito pequeno, se nós olharmos, né? Na Assembleia Legislativa, ao longo de todas as legislaturas, nós tivemos apenas 12 deputadas eleitas e 7 suplentes. Isso não é nada, se nós considerarmos, né, o histórico de legislaturas. Nós estamos na 20ª legislatura, quase 900 deputados, dos 900, só 12 mulheres. Hoje, nesse momento, temos também 13% de mulheres nas câmaras de vereadores, em Santa Catarina, como prefeitas e vice-prefeitas. Nas câmaras de vereadores, chegamos a uns 20%. Acho que quando a gente olha para a realidade de 52%, 51% em média de mulheres, eu diria que os homens estão levando 80% das vagas, né? Ou mais até, 87%. Isso significa que nós temos um problema concreto.
a política ainda não é para as mulheres. E por quê? Porque é um espaço de conflito e que nós precisamos também encarar esses conflitos. Mas tem uma outra questão que, na minha avaliação, é a omissão dos partidos. Os partidos se omitem do debate de gênero, ou seja, das mulheres estarem em pé de igualdade no sentido da representação. Não querem entrar nesse debate. Quando chega no período eleitoral, entra em desespero porque tem a tal das cotas. Aí hoje tem um movimento no Brasil para acabar com as cotas, quando o processo deveria ser o contrário. O que nós não estamos fazendo para que as mulheres, de fato, ocupem esses espaços? Então, o maior desafio que nós temos, tanto do ponto de vista da LESC, como nos partidos, o partido que eu milito, que tem uma trajetória muito grande de brigar por espaços, nós brigamos mesmo no PT para ter espaço, né? É paridade de gênero na direção, é assim por diante, mas a gente precisa fazer isso o tempo todo e em todos os partidos, porque não venham de novo dizer que o espaço está aí, é culpa das mulheres, porque aí eu digo que de novo nós somos as culpadas, né? Quando os homens também precisam dizer que são a maioria à frente dos partidos, o que estão fazendo para ter mais mulheres. Perfeito. Até porque, queira ou não queira, sempre foi tido como um espaço muito masculino, né? E, de uma certa forma, o entrar da mulher acaba desestruturando emocionalmente esses homens, né? Que até então tinham o poder da fala, né? Nada se dizia o contrário deles e é aquela história, né, Carminati? Não é que você quer ser melhor, não é que a mulher quer ser melhor que o homem. Nós só queremos ter espaços iguais para poder tratar de assuntos da mesma maneira que os homens tratam, né? Até porque nós sabemos que a mulher ela tem um olhar muito mais sensível, muito mais de abrangência em todas as áreas, né? Que se a gente for parar para pensar, o social, o cultural, o homem não tem. Então, queira ou não queira, a gente até hoje na Câmara, a gente até tem alguns vereadores que têm um olhar mais sensível, que são muito parceiros, que estão ali pegando junto para essa questão, principalmente eu penso, né, do social, do humano, do coletivo, né? Mas a gente precisa sim ter muito mais mulheres aqui. E realmente é algo que a gente entende que não é fácil, porque a gente é subestimada o tempo inteiro e a gente tem que ficar, isso nós já conversamos muito nisso, né, Camila? De que a gente tem que ficar constantemente provando de que nós somos capazes de estar onde nós estamos, né? E isso assusta muitas mulheres. Eu já me senti muito assustada, eu já fui acuada aqui dentro também. Então, assim, para você não desistir, você tem que ter uma perspicácia, uma energia, porque assim, você carrega a tua vida inteira da casa, né, dos filhos, do marido, de uma mãe, aí você é médica, você é psicóloga, você é professor, você é 1001 coisas ao mesmo tempo, porque os homens, eu percebo assim, né, que eles conseguem fazer um desligamento, né, na hora que ele bate a porta da casa e ele vem para o seu trabalho, é outra coisa, e não tem hora, não, a mulher fica naquele cronometrando, eu tenho isso, daqui a pouco eu tenho aquilo, daqui a pouco, e aí dá um atraso aqui, eu te chamo, e aí tu tem que fazer todo aquele jogo de cintura para conseguir dar conta de tudo, porque a gente tem muito essa coisa, né, de querer dar conta de tudo também, só que nós somos humanas, e para muitas pessoas, mulheres que a gente tenta trazer para perto, a gente percebe que elas se assustam, porque não é fácil viver nesse meio, é uma constante... não é obrigação ter, mas você tem que estar constantemente provando de que você é capaz de estar ali. Tá, como ela falou, é muito conflituoso, então tem que estar sempre aumentando a voz, tem que estar sempre se impondo, né? E eu pergunto para vocês duas, vocês veem uma mudança a curto, médio prazo nos nossos parlamentos? A gente vai conseguir um dia mudar ou equilibrar esse número? Acho que eu tenho um desafio Com essas novas gerações que a gente estava falando. Eu hoje faço o debate com muito cuidado para também nós não cair numa tese de que basta ser mulher, né? Eu não me enxergo em várias mulheres que eu conheço. Então o debate sempre é de onde vêm as mulheres o que defendem. Eu olho muito para isso.
E eu estou falando com muita tranquilidade, porque eu já tive bancadas que nós éramos em 5 deputadas de diferentes partidos, não era do campo de esquerda, e nós nos dávamos muito bem. A gente conseguia fazer muita coisa junto. Então, eu não estou falando aqui de um debate partidário, mas eu acho que tem uma questão central quando você olha, por exemplo, para a Argentina, para o Chile, para vários países. Por que hoje tem metade dos parlamentos na Argentina e nos contatos que eu tenho, as pessoas dizem nunca mais vai se voltar atrás. Não tem voltar atrás. Já é uma cultura enxergar metade do parlamento de mulheres. Teve uma legislação que foi modificada. Aí eu pergunto, como é difícil no Congresso Nacional Brasileiro, de 513 deputados, né, onde nós temos pouco mais de 20%, se não me falha a memória, de mulheres, você modificar isso. Porque cada homem que está lá pensa, bom, se esse negócio de paridade vingar, eu não vou estar aqui. Exatamente. Não é verdade? Então, não pode. Pula fora. Nós não podemos ser ingênuos, nós temos esse desafio colocado. E eu penso que é muito dinâmico. Acredito sinceramente que para o ano que vem, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, nós teremos mais mulheres. Dos desenhos que eu estou vendo aqui, de vereadoras da capital, de vereadora do norte, de vereadora daqui e dali, acho que nós vamos ter mais mulheres. E eu estou muito feliz com isso. Amém. E o que tu enxerga agora num futuro a longo médio prazo? Então, eu acho assim que às vezes acontece de haver retrocessos, infelizmente, como aconteceu na Assembleia, como aconteceu aqui, né? Mas eu acho que tudo muito... A gente vive muito altos e baixos, né? E se a gente for esperar por nos cederem esse espaço, a gente nunca vai conseguir. Então, sim, é algo a mais que nós temos que lutar. É mais né? uma luta. Exatamente. E de uma certa forma, a gente que chegou aonde chegou tem a obrigação de apoiar, de estruturar e de mostrar para essas mulheres. Se não tá bom, você tem que fazer parte da mudança do lado de cá. Porque a gente precisa ser em números maior para que a gente possa ter esse suporte para poder fazer essas mudanças acontecerem. Não adianta a mulher achar que tá ruim, mas não fazer nada. Eu tinha muito esse discurso há 6, 7 anos atrás, quando eu fazia os meus brechós de rua e que eu reclamava que não existia política pública para os animais, que a gente era um enxugar-gelo, porque a gente ficava ali tentando fazer. E aí um dia o meu marido virou e disse para mim, ok, se tu acha que é tão ruim, vai para o outro lado para mudar. E assim, a gente vem achando que vai conseguir mudar e a gente sabe que não é fácil, mas se a gente estiver só na queixa, a gente também não realiza. Atitude, né? Exatamente. Então a gente tem que estar aqui dentro batalhando, lutando. Não é fácil, não é fácil. Mas a gente tem por obrigação meter a cara e enfrentar. E a gente tem que trazer mais essas mulheres para cá, porque nós temos muitas mulheres. O fato da mulher... Desculpa, gente. Ser guerreira, ser dona de casa, muitas delas sustentam um lar. Então, às vezes, elas só precisam descobrir a potência que elas são. E a gente está aqui para estimular que elas descubram essa potência, né? Para que a gente possa ter muito mais mulheres na Assembleia e na Câmara de Vereadores. Eu desejo isso também, que a gente consiga alcançar essa paridade, né? Que é importante realmente, porque a nossa sociedade ela é assim, ela é diversa e que a gente tenha diversidade dentro dos parlamentos. E para encerrar, a gente está chegando ao final do nosso Procuradoria da Mulher, Direitos e Vozes. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as mulheres que ainda, né, sofrem com desigualdade e com violência. Acho que é importante, né, ouvir também desse lado uma mensagem. Quer começar? Pode ser. Primeiro agradecer, né, Camila e a Pri aqui pelo convite, que foi tão legal a gente falar nesse tempo das nossas experiências e também vivências, né? Eu quero apenas dizer para você, mulher que está aqui nos assistindo, que há muitos canais de diálogo, muitos canais também para dar o suporte para as lutas, para as dificuldades que você, mulher, enfrenta. As violências que as mulheres enfrentam não podem ser tratadas do ponto de vista individual, que é problema teu e que você resolva. Não.
nós precisamos dar apoio a essas mulheres. Eu sempre falo que quando uma mulher está sofrendo violência, primeiro ela tem que se dar conta que ela está sofrendo, porque muitas nem percebem. Quando ela se dá conta, nós precisamos acolher, porque nem sempre o Estado chega no tempo certo e nas condições que a mulher precisa. O trabalho que a Pri faz aqui como Procuradoria da Mulher e o trabalho que diferentes mulheres fazem em grupos, entidades, associações, cooperativas, tem tanta coisa legal sendo feita, é o que dá o suporte para essa mulher. Então, o que eu posso dizer, uma frase que eu sempre uso, nunca deixe que o medo seja maior que você. A gente precisa ter consciência das nossas dificuldades e limitações, mas superar os nossos medos. E aí, quando a gente supera os nossos medos e enfrenta, nós percebemos que somos maiores do que imaginamos. Eu acho que o mundo é para todos nós. Para quem é muito ligado à Bíblia, a minha mãe é evangélica, eu sou católica, e eu aprendi com a minha mãe que Deus nunca quis que ninguém sofresse e não quer um mundo de desigualdade, que é um mundo onde as pessoas se amem. Então, para que haja amor, igualdade e paz, nós precisamos também que todos e todas estejam bem. É só isso. Que verdade, que lindo. É verdade. É verdade. Quer deixar alguma mensagem, Pri? Não, seria mais assim na questão de que a gente precisa ter os nossos lugares de espaço, de fala, e a gente precisa sim lutar para termos cada vez mais voz. E eu penso sempre assim, a gente sempre vem com objetivos e metas e missões na vida, né? E eu sempre colocava muito a questão do fazer pelo outro, mas a gente também tem que fazer pela gente, né? Então eu acabei mudando um pouco o meu discurso, né? Eu sempre digo, você vem com 2 objetivos no mínimo então na vida. Um é buscar ser feliz, realizando aquilo que você busca para si, mas também você tem uma missão para com o mundo, e aí é indiferente, né? Se seja com mulher, com idoso, com criança, com animais, com o mundo como um todo, com o planeta, né? Então, você tem que fazer algo, você tem que plantar a tua sementinha, botar o teu tijolo, e a gente está aqui com essa missão, e o que a gente mais precisa é de mais mulheres fazendo isso, e acreditando na sua capacidade, e eu acho que quando a gente se coloca onde a gente se coloca nesse meio político, onde a gente sabe que não é fácil estar, a gente sai da nossa zona de conforto e vai para um enfrentamento muito maior, é porque a gente quer que essas mulheres também tenham essa coragem, seja dentro do espaço do trabalho delas, da carreira delas, da família delas, do conjunto onde ela está, para que ela possa realmente se tornar alguém diferenciado para ela em primeiro lugar, mas também para deixar para o outro, né? Perfeito. Agora a gente tem o nosso momento especial, que é o final do nosso programa. A gente sempre concede uma homenagem à nossa convidada. Nossa, que lindo! Para nossa querida. Eu só tenho a agradecer sempre, né? Não é de hoje que a gente reconhece essa luta muito maior do que partidos, ela é por bandeiras e por ideais e causas. Obrigada. Conta conosco. Abraço também. Esse muito lindo. É um projeto muito especial, onde a gente realmente abre o microfone, desculpa, para falar sobre temas importantes, para botar a mulher em pautas, para a gente falar sobre os nossos direitos e muito ainda que a gente tem que caminhar, aí trazer uma reflexão. E é muito gostoso agora falando que todas as mulheres que vêm aqui, né, Pri, acho que a gente se identifica como mulher, com tudo que é falado. Eu já passei por isso, eu já vivi isso, eu sinto isso, eu vejo isso numa mãe, numa avó, numa prima, numa amiga, numa pessoa, numa mulher, né? Então, acho que isso nos conecta. E o nosso programa Direitos e Vozes está ficando por aqui, mas antes de encerrar, eu queria reforçar que a Procuradoria Especial da Mulher é um espaço para acolher, orientar e fortalecer mulheres que precisam de apoio. E é também para criar oportunidades. Visando isso, a gente tem cursos oferecidos pelo SENAC, né, que ajudam mulheres em situação de violência,
que são cursos gratuitos de manicure, auxiliar de pedreiro, costura e excelência em vendas, né, Pri? É isso aí, começando com esse aí e tá vindo mais coisa por aí para auxiliar, né? A gente também vai estar fechando parcerias até para elas poderem fazer deslocamentos, né? Com carteira de motorista, aprender a usar aqueles maquinários que hoje usa muito dentro desses mercados grandes, que é aquelas empilhadeiras. Exatamente, elas também podem ter acesso a esse tipo de curso para poder começar a ter a sua carteira de motorista e a sua possibilidade de Além trabalho. disso, a Univale, a Universidade, né, do Vale do Itajaí, oferece orientação jurídica. O Senac também, o Senac não, desculpa, Não. Pesusc também está oferecendo orientação jurídica para essas mulheres. E a Unisul, que é a universidade, oferece orientação psicológica, Tem né? Tem psicológica, importante também. só que é importante a gente reforçar que tudo isso, a mulher que deseja ter acesso, ela vem até a Procuradoria da Mulher, porque aí ela já sai com o encaminhamento feito e não vai ter fila de espera e não vai ficar sendo jogada para lado nenhum. Ela sai daqui com esse encaminhamento e vai ter as portas abertas o mais rápido possível para poder começar a mudar a sua vida. Perfeito. E se você está passando por uma situação de violência, dê o primeiro passo. É só chamar no número do WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo na sua tela. Direitos e Vozes fica por aqui. Tchau, tchau e até mais. Obrigada. Tchau.